Bom dia, Ju. Como é que Bom você dia, tá? bem, curte você? Bem corridinho por aqui, mas bem. Vida de mãe não é fácil. Uma empresária. Então, hoje a gente está com uma pessoa super especial aqui, essa profissional incrível que eu gostaria de apresentar para vocês e que há muito tempo eu queria fazer essa entrevista com ela, que é a Juliana Pazetti. Ela é uma super profissional da tradução. Para mim, é a minha profissional de referência quando se fala em tradução para várias línguas. Então, assim, ela comanda, ela é a chefe das traduções. E eu gostaria que a Juliana, neste momento, agora se apresentasse um pouquinho. Se apresente para a gente, Ju, por favor. Obrigada, Ruth. Bom saber que eu sou referência, né? E aí, até aproveitando, né, que você falou para vários idiomas, né? A Juliana não fala um monte de idiomas, né? Eu sou realmente, né, quem comanda, a chefe, entre aspas, mas eu sou chefe parceira, né, de uma equipe de tradutores. Que Uhum. fala diferentes idiomas, são nativos que falam diferentes idiomas, né? São brasileiros que falam diferentes idiomas e são estrangeiros que falam o português ou outros idiomas ali Uhum. de interesse dos nossos clientes, porque a gente está sempre buscando aquilo que o nosso cliente precisa. A gente não trabalha com todos os idiomas, mas a gente sempre busca conhecer, criar parcerias com tradutores é, de qualidade de diferentes idiomas, né? Porque a gente não quer trabalhar com tradutores por si só, a gente trabalha com tradutores que trabalham com qualidade e que já são conhecidos no meio da tradução, né? A empresa, né, a Pazete Traduções, né, apresentando um pouquinho, né, a empresa começou com a Juliana, né, ela começou com a solicitação de clientes meus na época, quando eu dava aula de inglês, que pediam para fazer as traduções ou do inglês ou para o inglês, e como uma boa descendente de italiano, né? Mas eu sou perfeccionista, né? Eu tenho um lado mais Uhum. inglês, mais certinho, mais correto ali, de querer entregar um material de qualidade para os clientes. Então eu falava assim, não, eu traduzindo para o inglês não vai ter a mesma qualidade que se eu pedir para um inglês, se fosse no caso da Inglaterra, ou para um americano, se for no caso dos Estados Unidos, fazer essa tradução, porque a gente precisa entender o que o cliente do lado de lá, o cliente do meu cliente, quer ouvir. Né? Uhum. Então, aí começou a Pazete Traduções, que a gente começou a ampliar esse leque. Né? Então, a Juliana traduzia do italiano e do inglês para o português, e a gente começou a criar parcerias com tradutores para que a gente pudesse oferecer um maior leque de serviços para os nossos clientes, né? Na parte de tradução para o italiano, para o inglês, para o espanhol, para o russo, para o francês, e a gente vai ampliando isso daí. A gente também trabalha com o chinês, mandarim, dependendo da necessidade dos nossos clientes e dependendo da área de atuação do cliente, né? Uhum. Consegui explicar direitinho? Claro, claro, explicou super bem. Você deu a origem de onde saiu a Pazete, que é a sua empresa de Capazete. traduções. Isso é muito importante para a gente conhecer, até mesmo da essência de onde veio, como começou. Isso é muito importante. E isso tem uma longa história e uma trajetória. Não é à toa que eu escolhi você e sei que você tem essa referência justamente porque eu sei do seu perfeccionismo. E eu sei que você gosta de pregar um trabalho com qualidade. Então, por isso você está aqui. Bom, então, a gente vai fazer as perguntas agora, tá? Para a gente dar uma alinhadinha na nossa conversa. Eu quero depois ler esse ponto que você falou sobre o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. A gente vai entrar em breve falando um pouquinho sobre isso, porque é um assunto muito importante. Normalmente, o povo brasileiro acha que só o inglês, traduzindo inglês puro e simplesmente cru, funciona. Isso. Não, e principalmente em questão de negócio, o ideal é sempre estar se adaptando às localizações da língua, porque assim como no Brasil, que a gente tem cada região que tem expressões e linguagens que a gente não
que a gente às vezes não entende Não o que um domina. gaúcho fala, na Bahia, uma expressão que se fala na Bahia, às vezes não se entende no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou em São Paulo, e a gente está falando de Brasil, a gente não está falando de países. Né? Na verdade, o Brasil é uma grande O Europa. Brasil é imenso, né? O Brasil é imenso, tem muito regionalismo. Sim. Exato. Eu tô meio gripadinha, tá? Eu tô tomando chazinho aqui pra ajudar. Bom, então, a gente sabe que tem muitas empresas brasileiras que desejam internacionalizar, exportar, mas esse é um grande problema que eu encontro normalmente, que é uma grande resistência à tradução. E aí, eu gostaria de te perguntar o seguinte: qual a importância da tradução na internacionalização? A tradução, ela só não é importante na internacionalização quando a gente está falando em dois países que falam o mesmo idioma, né? Se a gente vai falar com o idioma, com países, e mesmo assim ainda tem uma, né, que a gente fala lost in translation, né, porque a gente tem os regionalismos, mas aí a gente volta na parte da localização que você estava dizendo, mas ela é sempre muito importante, porque se a pessoa que vai fazer esse trabalho de comunicação com os potenciais clientes não falar o idioma, ou mesmo se ela falar o idioma, né? Como é que a outra pessoa vai visualizar aquilo que está sendo vendido? Como é que a outra pessoa vai compreender aquilo que a gente está vendendo? Né? A gente pode estar falando de produto, a gente pode estar falando de serviço, a gente pode estar falando de tecnologia. São várias coisas diferentes, mas se a gente parar e falar assim, para onde eu vou internacionalizar, né? Por onde eu vou começar? A gente normalmente procura os países vizinhos, né? Que têm culturas mais parecidas, idiomas mais similares, mas se a gente pensar no Brasil, a gente já vai passar para o espanhol. Uhum. E embora o brasileiro entenda melhor o espanhol do que o falante do espanhol, do que o falante do espanhol entenda a gente, vai ter um ruído, né? Sim. Esse ruído, como é que ele vai poder ser tratado? Se a gente for pegar e contratar uma pessoa para fazer a parte de prospecção, né? A Uhum. gente vai lá e coloca a bomba na mão da pessoa que vai prospectar e fala assim, ó, meu material está todo em português, você se vira e conversa lá com eles, traduz aí, né? Mas qual é o foco, né? De quem vai fazer a prospecção? É Uhum. trabalhar na tradução ou é prospectar? Então a gente pega e fala assim, a tradução ela reduz barreiras, elimina algumas barreiras, né? As barreiras da língua que a gente tem, que a gente vira e fala assim, tá bom, eu vou passar o bastão para a Ruth vai prospectar, por exemplo, vai prospectar aqui com o pessoal da Argentina, porque a gente tem relação, né, legal com a Argentina, o Brasil e a Argentina têm uma boa relação, vamos vender para a Argentina. Mas como é que eu facilito o trabalho dela? Como é que eu evito que a Ruth entenda alguma coisa de forma errada? Fala assim, não, essa tecnologia que a gente está vendendo não é bem isso. Como é que eu posso fazer para que a Ruth entenda efetivamente aquilo que a gente está vendendo, o nosso serviço, e ela transfira essa informação de forma adequada para o público que eu quero vender, sem ruído, né? Como é que ela pode vender mais? É, Porque se a gente tem essa barreira da língua, a gente vai vender menos. Se sim. a gente reduz essa barreira, a gente pode vender mais. Então, com a tradução, e aí a gente está falando, é qualquer tradução, eu posso pegar e colocar numa ferramenta de tradução e entregar para a Ruth? Pode. Vai estar tudo certo? Não sei. Alguém revisou esse material antes de entregar para ela? Né? Então, a importância da tradução ali no meio, ela está justamente na comunicação. Né? Como Uhum. é que você quer se comunicar com o seu cliente? De forma clara,
ou não? Então, você vai usar vários intermediários no meio, né? Falar assim, tudo bem, vamos internacionalizar, eu vou vender, por exemplo, sabonete. Sabonete feito com produtos brasileiros, típicos do Brasil. Inventei um produto novo. Como é que a gente vai pegar e vai vender esses produtos para os argentinos, que não conhecem bem as flores brasileiras, né, que são diferentes das flores argentinas, né, o solo daqui é diferente, ele vai ter essa sensação, ele vai conseguir pela tradução que a gente está, sem a tradução, sentir quais vão ser os benefícios que esse sabonete vão trazer para ele, se ele vai deixar a pele dele mais perfumada, se ele vai deixar a pele dele mais macia, se ele é hipoalergênico, o que é que a gente está tentando pegar e transmitir para ele. Sem a tradução, a gente vai conseguir passar isso daí para o cliente que você quer vender? Né? Ou ele vai comprar por comprar, como ele compra qualquer outro sabonete que tem ali. Daí ele vai querer falar assim, não, eu só quero um sabonete barato. Mas você fala assim, não, mas eu não venho num sabonete barato. O meu sabonete, ele é especial. Ele tem vários produtos que vêm da floresta amazônica. Né? Então, assim, a Amazônia tá com tudo no mundo, né? Então, como é que você vai conseguir pegar e vender isso e colocar um valor agregado, né, no seu produto, que você quer que ele valha mais do que os demais? Como é que você vai mostrar para ele que o seu produto custa Y e ele não é a mesma coisa do que custa X? Né? A Ruth se vira. Não, ela fala língua lá, ela fala espanhol, ela vai se virar, ela vai vender. Ela vai se virar, ela vai se virar. Mas e se você pegar e facilitar a vida da Ruth e já entregar o seu material com a ficha técnica do seu produto, explicando para ela que ele foi feito com a flor tal, que ele tem a manteiga de cacau. Estou falando, não sou especialista em sabão, tá? Manteiga de cacau, que ele vai deixar a pele mais macia, que são produtos naturais, que ele não tem, não, mesmo sendo produto, como sendo produtos naturais, ele não vai causar alergia, ele não vai isso, ele não vai aquilo. Você já entrega tudo arrumado para ela, para que ela vire e fale assim, nossa, eu vou conseguir vender esse produto com muito mais facilidade, porque olha só a diferença deste sabonete para este sabonete que eles têm no mercado nacional deles é muito grande. Tá? E só o fato de ser um produto feito com ingredientes da Amazônia, ele já tem um diferencial que a gente consegue pegar e abordar os nossos potenciais clientes de uma forma muito mais legal. Sim, com certeza. Né? Mas aí vai vir e falar assim, tá bom, a Ruth vai lá, vai entregar, vai pegar, vai estudar a ficha técnica, mas você tem um sabonete feito com a flor de não sei o que, tem o outro com a flor de não sei o que lá, então tem vários produtos diferentes. Você tem o seu catálogo de produtos já traduzido também para que ela possa pegar e apresentar isso com imagem legal, porque não é só tradução, né? A gente precisa das imagens ali também, a descrição técnica de tudo, né? Para ela pegar e apresentar. Aí ela vai pegar e ela vai apresentar, tá com tudo ali trabalhado, estudou o material, vai apresentar, aí o cliente do lado de lá vai vir a pensar, mas quem é essa empresa? Vai procurar na internet, tem site. O site está em português? Mas português eu não entendo. Está em inglês? Mas o público espanhol, o falante do espanhol, não fala inglês. Ele quer comprar alguma coisa que esteja no idioma deles. Espanhol. Mas o espanhol que a gente está falando, ele é, e a gente está falando de lá, Argentina.
Não estou falando de Latam, eu ia falar Latam. Não estamos falando de Latam, a gente está falando em Argentina. Argentina. É a Argentina. Se você quiser pegar e trabalhar Latam, a tradução ela é diferente. Se você quiser trabalhar Argentina, ela é uma tradução argentina. Ah, eu vou colocar um tradutor mexicano para traduzir para a Argentina. Não vai funcionar. Vai ter erro. Erro Nossa. regional. Tá? Não sei quais vão ser, porque tem tanto detalhezinho que a gente descobre quando a gente está fazendo a tradução, que os tradutores, os tradutores, eles chegam para mim e falam assim, Ju, mas espera aí, ele está querendo falar com o Latam, mas na Canudo, tá? Vou falar de uma coisa muito simples. Canudo. A gente já fez tradução para uma empresa da área de celulose, onde eles queriam vender Canudo Latam. Cada região da América Latina fala Canudo, usa o nome Canudo diferente. Sério? Deve ter 1 ou 2 países que fala Canudo igual. O resto muda completamente. Então, assim, era um vídeo, e esse vídeo não foi pro ar. Porque eles não iam conseguir, eles teriam que fazer um vídeo para cada região. Eles estão vendendo canudo, e canudo é uma coisa que se usa no dia a dia. Ele precisa ter esse cuidado, né? O vídeo, eu não vi esse vídeo sendo divulgado. Eu vi o vídeo em português, eu não vi o vídeo em espanhol sendo divulgado, tá? Porque a gente foi lá e mencionou, olha, canudo se fala assim na Argentina, assim na Colômbia, assim no México, assim no Uruguai, e a gente foi mencionando como é que vocês querem que a gente faça? Qual vocês têm alguma preferência? Qual é o público, o principal público de vocês? Porque a gente consegue pegar e fazer essa parte, né? O principal público do cliente é o argentino. A gente usa o canudo no espanhol da Argentina. Mas ele tem isso definido, ele sabe qual é ou ele quer o todo, né? Aí ele vira uma coisa de marketing que precisa ser trabalhado ali atrás. Tá? Então, a gente está falando, voltando para o site, né? Que ele vai pegar e ele vai olhar se está em espanhol, se não está em espanhol. A gente está falando aqui de 2 partes da tradução que são importantes, né? Mas a gente vira e fala assim, mas e se a Ruth não sabe falar o espanhol? Você fala espanhol? Eu não. Nem eu. Eu entendo, mas eu não falo. Então, como é que a gente vai pegar e vai vender para o público espanhol? A gente não vai né? E vira falar assim, não, eles querem fazer uma reunião com o dono da empresa, porque eles querem vender esse sabonete numa rede de supermercados, na maior rede de supermercados da Argentina. Eles querem conversar com o dono da empresa. O dono da empresa fala o espanhol? Provavelmente não. Pode ser que fale, se falar, perfeito. Resolvido um problema. Mas se ele não falar, a gente precisa encontrar alguém que vai ajudar ele. E o tradutor intérprete ajuda. Né? Então, a gente consegue colocar a tradução em várias fases das negociações dentro do processo de internacionalização. Desde o momento de você pegar e falar assim, quero internacionalizar, como é que eu encontro, faz todo o processo dentro da empresa, essa parte dentro da empresa eu não me envolvo, você vai precisar pegar e trabalhar, como é que você vai fazer operacionalmente para internacionalizar. Agora, para quais países nós vamos internacionalizar? Ou para qual país que a gente vai? Se você vai começar por 1, você vai começar por 2, você vai começar a América Latina, Europa, França, Rússia, para onde você decidiu. Eu tenho esse material traduzido? A explicação, o que eu quero vender, está falando o idioma do público que eu quero atingir? Sim ou não? Tá? Aí eu vou usar um intermediário para fazer essa venda minha, ou então a gente vai abrir um escritório no país X.
essas pessoas, elas conhecem o idioma, o nosso idioma, nesse caso, né, o português, para poder entender o material que você vai querer vender naquele país ou não. Ele tem que estar traduzido. O que é que ele vai entregar para os prospectos? O que é que ele vai apresentar para os prospectos? Está em português? Está errado. Você pode fazer isso? Pode. Mas a importância da tradução ali no meio está justamente em otimizar o seu investimento. Exato. Você vai ter muito menos problemas do que você teria se você não tivesse. Assim, tá bom, você vai pegar e vai fazer isso. Vai dar muito mais trabalho para a pessoa vender. E vai dar muito mais trabalho para a pessoa comprar, que ela vai virar e falar assim, não, mas o concorrente dele já me mandou tudo em espanhol, ou em francês, ou em inglês. Por que eu vou comprar dele se ele não teve nem o respeito? E isso, porque a questão da tradução e a comunicação é todo um gesto de empatia. Eu falo russo, mas não sou fluente, mas toda vez que eu vou me comunicar com o russo pela primeira vez, a primeira coisa que eu faço é falar as primeiras palavras em russo, porque isso me abre portas. E eles brincam comigo, você fala russo? Calma, a gente vai conversar no final em inglês. Eu falo um pouco, mas eu não sou capaz ainda de fazer uma negociação inteira em russo. Mas eles veem o meu esforço e se abrem e se aproximam. Então, assim, e a gente tem abre aqui... portas. Abre portas. Aqui eu tenho 2 casos, assim, da França. A gente tem o caso Brazucas, né, que veio para cá preparado para a França, com a embalagem toda em francês, com a regulamentação em francês. E o pessoal aqui ficou assim, uau, vocês estão preparados. Mesmo aqueles que falaram assim, a gente não vai poder comprar o seu produto agora, porque a gente não pode, não tem a certificação para comprar, mas eles respondem, agradecem e ficaram realmente encantados. Tem um outro caso de um cliente que eu vou pegar agora, ele é sueco. E aí, ele já vende aqui na França. Mas ele falou assim, Ruth, eu não consigo vender mais na França, porque o material dele tá todo em inglês. E aí, ele falou assim, E você o tem alguém para me francês tem indicar? resistência com o inglês. Isso é uma coisa cultural. A gente tem que entender essa questão cultural. Exato. E aí o pessoal vem assim, não, mas vou mandar o catálogo em inglês, é suficiente. Assim, não é. Não é. Eu consigo uma abertura muito maior quando qualquer coisa vem em francês para mim. Ou quando vem em russo. Por exemplo, se quer vender para a Rússia. Porque é o que você falou. É um tipo, porque ela fala inglês, francês, ela vai se virar e ela vai conseguir vender. Eu faço tudo que eu posso, mas assim, tem limite, até E mesmo é porque você vai. diferente. É É a questão do diferente. Você respeito que falando você falou. da Suécia, né? Suécia eu entendo um pouco, né? Eu tenho um afilhado sueco. E eles falam inglês de forma, assim, os suecos, eles vão para a escola, eles falam inglês, e você conversa com qualquer um deles. Eu dei meu afilhado aqui, a irmã dele, e eles falam no português, são filhos de brasileira, falam português com um sotacão, mas o padrasto deles não fala, então a comunicação aqui em casa foi toda em inglês. A gente estava falando de crianças, né? 14, 15, 17 anos, todos eles falando inglês aqui em casa de forma tranquila. Então, assim, lá aprende-se o inglês e se comunica em inglês. Agora, na França, a cultura é outra, não adianta. Para o sueco faria muito sentido estar com tudo em inglês, porque lá todo mundo fala inglês. Mas você tem que entender o público que você quer atingir. Você pode até atingir algumas pessoas na França com o inglês, mas a sua chance é bem menor. Exato, para você falar, para você conseguir qualquer negócio na França em inglês, você precisa estar muito próximo do dono e ele ser seu amigo, tá? Porque, eu juro isso. Porque eles têm resistência. Eu cheguei aqui na França sem falar francês, falando inglês. E eu passei dificuldades, assim. Eles têm resistência, eles sabem falar, mas eles preferem não falar.
Você tem que entender uma coisa, para o francês o inglês é inimigo, até a morte. Isso mesmo, depois das guerras napoleônicas, continua sendo inimigo. Mas é É lá cultural. na alma deles. É isso aí. É isso aí. E aí é isso, assim, como você falou, a tradução é para abrir a porta, e o ato de apresentar algo na língua mostra respeito, mostra empatia e mostra que você está aberto a querer negociar com essa empresa, com essa cultura, com esse povo. E isso daí a gente está falando só da abertura de portas, né? Porque antes de você vender e depois que você virar e falar assim, não, ok, vamos fechar esse negócio. Você tem um contrato feito, você entende o contrato, que ele vai fazer o contrato em qual idioma? No seu ou do seu cliente? Né? Como é que isso daí vai funcionar? Eu entendo, tá? Eu já tive cliente que chegou desesperado atrás de mim, porque fechou um contrato com uma empresa americana, tá? E no contrato tinha uma cláusula que ele pedia, estavam fazendo criação de site, tá, Rutia? Criação de um site em inglês. Só que eles contrataram uma empresa brasileira para fazer esse site em inglês. E a empresa brasileira estava querendo ela mesma fazer o conteúdo em inglês. Mas no contrato com essa empresa que contratou eles, estava dizendo que precisava ser um tradutor, uma pessoa nativa do inglês. O criador do conteúdo precisava ser americano. Não podia ser falante do inglês, tinha que ser americano. Aí vieram atrás da gente. A gente tem quem faça também criação de conteúdo direto no outro idioma, né? Agora, estava no contrato. E por mais que as pessoas falem o idioma, ficou subentendido. Eles não entenderam em cima da hora, na terceira reunião já com o cliente, já criando, quando chegaram na parte do conteúdo, eles tiveram que sair correndo. Com um custo que não estava no escopo inicial deles. Eles tiveram prejuízo nesse projeto. Foi um prejuízo, porque a gente precisa pegar e contratar um tradutor, o tradutor não era o caso, o criador de conteúdo em inglês. Eu paguei em dólar o criador de conteúdo. Eu não paguei em reais. Né? Mas se eles tivessem inserido isso no custo, se eles tivessem entendido o que estava no contrato, já tivessem feito um planejamento de custos dele, porque isso daqui foi um custo, ele não foi um investimento. Né? Então, a gente consegue ajudar nessa parte. Então, você tem essa parte, e aí depois você tem uma quebra de contrato, por exemplo. Né? Vimos que a pessoa que está vendendo não está agindo como a gente tinha previsto. A gente tem um caso agora da Starbucks. Sim. Aqui no Brasil. Que fechou, né? As lojas de Starbucks no Brasil. Então, é quebra de contrato. Mas esse contrato está em português, está em inglês, como é que está? Vai precisar ter todo um trabalho para ser feito, porque eles estão lidando com dois países diferentes, com duas legislações diferentes também. Então, tem muita coisa. É o pré-venda, a gente tem e o pós-venda, né? E o processo como um todo. Né? Porque, por exemplo, vou usar a Starbucks, que a gente está falando de internacionalização também, tá? Eu conheci a Starbucks antes dela vir para o Brasil. Eu era louca para trazer a Starbucks para o Brasil. Entrei em contato com eles por e-mail para ver como é que podia trazer. Anos 2000, por ali. E aí, como é que eles vão fazer o treinamento da equipe no Brasil? Você estava falando de franquia comigo. Como é que eles vão fazer o treinamento da equipe deles no Brasil sem um tradutor no meio envolvido? Porque o material vai ter que estar traduzido, senão a gente está falando de padrão de atendimento, a gente está falando de branding também, né?
tudo tem que ser mantido. Senão, você traz uma marca para o Brasil e ela não vai vender aquilo que ela está se propondo a vender. Então, as pessoas têm que estar treinadas, as receitas elas têm que ser seguidas, né? Porque ele está vendendo café que é feito assim, assim, assado, ou o cappuccino assado, assado assim. E se for vendido de forma errada, ele não está seguindo o padrão deles, mas isso tem que estar traduzido também. Olha só, a gente está chegando ali. Pois é, e então, é isso que o brasileiro acaba não entendendo. E aí eu já vou para a segunda pergunta da gente. Por que há uma resistência na aceitação da tradução como ferramenta-chave para a entrada em um país, para a internacionalização? Porque eu sinto que isso é recorrente no Brasil. E aí eu queria entender, você que já está no mercado há muito tempo, por que existe ainda essa resistência? Custo. Eles não veem a tradução como sendo um investimento. É uma questão cultural. O brasileiro não vê isso como sendo, a tradução como sendo um investimento, uma ferramenta que vai otimizar as vendas deles. Eles não conseguem ver dessa forma. Eles veem como um custo que precisa ser reduzido ou evitado. Então, eles vão lá e eles vão colocar, ou eles não vão traduzir, falar, Ruth, se vira, ou eles vão pegar a secretária para fazer, porque eles vão fazer internamente, ou eles vão pegar o estagiário que morou na Rússia para fazer, tá? Que acontece, e isso daí eu vi recente, tá? A gente fez um projeto recente, não posso entrar em muitos detalhes, mas fizemos um projeto recente que eles fizeram, acredito que você vai entrar no assunto da inteligência artificial mais para frente, não vou entrar muito nisso, mas a gente tem notado nesse último ano, porque assim, na tradução, a tecnologia já atua há muitos anos, tá? Então, a gente tem o Google Tradutor que vai lá e faz as traduções. Então, tem gente que vai lá, agora, nesse último ano, a gente tem tido muito mais trabalhos de revisão de conteúdo do que de tradução de conteúdo. Tá? Então, eles já estão entregando para a gente material traduzido. Tá? Só que a gente consegue entender como é que ele foi traduzido. Se ele foi... Porque, assim, a gente tem diferentes tipos de clientes, tá? Então, a gente está falando aqui de clientes que tem, hoje em dia, aqui no Brasil, São Paulo principalmente, a gente tem muitas escolas internacionais, tá? Então, a gente está falando da parte de educação. Porque a escola regular do Brasil, ela não ensina o inglês com qualidade, tá? Sim. Mas, hoje, aqui em São Paulo, a gente tem muitas escolas internacionais, a gente tem as novas gerações que foram criadas nessas escolas internacionais, e elas estão entrando nas empresas, e as empresas estão utilizando essas pessoas também para fazer a tradução, ou então para já criar o conteúdo em outro idioma, tá? Então, isso daí acontece, e isso, até certo ponto, é bom para a gente, para o tradutor, tá? Porque se o cliente está mandando um conteúdo para a gente já em inglês, a gente revisa. Se ele tiver com boa qualidade, não tem problema nenhum. A gente pega um nativo e revisa, porque aí são detalhes, né? Mas a gente pegou partes importantes de uma concorrência com traduções absurdas. Com traduções absurdas. Então, é muito complicado, porque é uma redução de custo. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando uma fase, porque na PASET, tá, Ruti? PASET Traduções, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com o tradutor, depois que o tradutor faz o trabalho dele, a gente trabalha com o revisor. Então, a gente sempre coloca 2 pessoas para trabalhar no material e depois uma terceira vai fazer uma verificação final antes de entregar para o cliente. Tá? Esse é o processo perfeccionista da PASET. Tá? E é necessário.
ele é necessário, porque por mais que o tradutor, se a gente tem um material muito grande para traduzir, o tradutor chega uma hora que algumas coisas passam despercebidas, a gente precisa do segundo olhar. Tá? Então, a gente sempre recomenda que seja feito dessa forma. Ele vai custar mais? Vai, mas você vai ver os benefícios depois. Né? Porque são detalhes, e tem uma questão que é muito interessante, que a gente eu sou formada em administração, eu não falei isso, eu sou formada em administração de empresas. A minha formação inicial é como administradora de empresas. Eu sou pós-graduada em tradução. Quando eu entrei para o meio, deixa eu entender melhor esse ambiente para eu poder trabalhar melhor aqui e melhorar também as minhas habilidades como tradutora, né? Então, o que acontece? A gente tem acabei me perdendo um pouquinho aqui. Que eu voltei aqui para a minha parte de habilidade. Parte pessoal. Então, o que acontece? Quando a gente pega e está falando do cliente que tem também quem faça essa tradução para ele, que reduza o custo dele, a gente tem que entender que esses processos pós-tradutórios, né, tradução, revisão e tal, eles vão ser otimizados. Se a gente tem as pessoas que falam o idioma, voltando ali para a parte dos idiomas, né, dos funcionários que vão lá para reduzir o custo, que falam o idioma, a gente consegue pegar e revisar. E eu, como administradora de empresas, eu entendo a redução do custo, tá? Uhum. Agora, você vai apresentar uma concorrência, tá? São várias empresas grandes, tá? Você vai apresentar esse material seu para um cliente internacional, o tomador de decisão é internacional. Você vai entregar com uma qualidade baixa o material para ele, você vai colocar o seu estagiário para pegar e fazer essa tradução, né? É complicado, tá? Então, eu acho que essa é uma questão muito séria do empresário brasileiro, tá? E eu já ouvi o Nicola Minervini, né? Que é uma base aqui brasileira, né? Ele é italiano, mas tem uma influência muito grande aqui no Brasil, na parte de comércio exterior. Ele fala que é uma resistência do brasileiro de querer fazer tudo. Né? Se você vai para os outros países, isso não acontece. De jeito nenhum. Eu tinha um caso recentemente de uma empresa grande, eu não estou falando de empresa pequena, uma empresa grande que exporta para 70 países e que a gente está desenvolvendo um contrato com a Rússia e a pessoa fez a tradução do contrato de português para inglês, 144 páginas. A pessoa que trabalha na empresa não pediu para um tradutor, não tem? Eu já tinha indicado você, mas assim, prefiro não lhe contactar, prefiro fazer normal. Mas aí eu não culpo nem o meu funcionário em si. Eu sei que existe a pressão dentro da empresa de cortar custos, de que não vou pagar uma tradução. Poxa, uma empresa grande que exporta para 70 países, mínimo um contrato em inglês, tá? É isso que realmente eu não entendo. Ruth, mas dependendo da empresa, se ela é uma empresa grande, às vezes ela tem até o departamento de tradução interno. Então, pode ser, porque existe, né, dentro das grandes empresas, as áreas de internacionalização. Então, a gente sabe que algumas delas têm o departamento de tradução interno. Aí é uma questão, mas é um risco que você corre, e se é um contrato é uma questão muito séria. É uma questão muito séria e ele tem algumas questões também que são as diferenças das leis de cada país. Ainda tem isso. Então, tem algumas coisas que também precisam ser adaptadas quando você está fazendo uma tradução de contrato. Você precisa, e o tradutor tem que ter o conhecimento. Eu, por exemplo, nunca gostei de traduzir contrato. Não é a minha área. Juliana, eu tenho pessoas ótimas para traduzir. E o que eu mais gosto do pessoal que trabalha com a gente é que eles viram e falam assim, Ju, essa lei não se aplica aqui.
Nos Estados Unidos é assim, 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 assado. Aqui é assado, 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 assim. Então, quando você tem uma pessoa que é especializada, que vai te apontar isso, fica muito melhor. Porque Muito você, como cliente, ou como fornecedor, fica calçado juridicamente também. protegido. E aí você tem um contrato que você equilibra, né? Que você baliza. Exato. É complicado. É, tá, e aí a gente agora vai entrar naquele ponto sobre a localização que a gente começou lá no início do nosso vídeo, tá? Você poderia falar um pouquinho? Eu vou te falar como é que eu cheguei à localização. Eu estava na Rússia, trabalhando para uma empresa de tradução lá, mas eu não traduzia, tá? Eu fazia parte de vendas. Eu nunca entrei nessa de tradutora, eu não tenho coragem para isso, é muito arriscado, eu sei da responsabilidade, então eu não quero. Então, eu tô trabalhando com vendas lá, e aí ele trabalhava fortemente com localização. E aí eu tentava entender o que é localização dentro da tradução. Como é que Vi, você ia vender a localização, né? exatamente, eu vi, porque assim, lá na Rússia eles já estavam muito focados na parte de tecnologia e localização lá é muito forte. Então eles já estavam já desenvolvendo a localização, porque eles entendiam que em alguns mercados era necessário a língua ser ajustada localmente. E Exato. aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que no Brasil a gente não fala disso. Eu, pelo menos, não vejo as pessoas As falando disso. pessoas não conhecem. Entre as empresas de tradução, usa-se o termo localização, mas eu não vejo, assim, nenhum cliente vira para mim e fala assim, não, eu preciso disso localizado. Não é Uau. uma. Até porque a própria cultura, o brasileiro, por si só, mal entende o que é a tradução e para que é que ela serve. É, Tá? verdade. Eu estava contratando serviço para mim, né, da parte de marketing, que vira e fala assim, mas o que é a tradução? Eu começo a explicar para as pessoas o que é a tradução, e falo assim, nossa, eu só sabia que se traduzia livros. Isso é um, tá? E nunca tinham falado para mim da parte de livro, porque eu acho que as pessoas já achavam que os livros já eram escritos no português, né? Que você vai lá, né? Literatura internacional. Então você tem literatura estrangeira, né? Então assim as pessoas não têm o trabalho. Era isso que eu queria falar antes. Você tinha me perdido. O trabalho do tradutor, o que acontece? O tradutor é tradutor profissional, tá? Ele é treinado para passar despercebido. Fala que o Olha, tradutor ele tem que ser invisível. Tá? Então finjam que eu não estou aqui, não é? Porque assim, o trabalho do tradutor é que ninguém perceba que o tradutor esteve lá, uhum, tá? Porque não tem ruído, que as coisas acontecem de forma fluida. Então, as pessoas não percebem que o tradutor esteve na tradução do livro. Eles nem leem ali no início do livro quem foi o tradutor que trabalhou nesse livro. verdade. Ou então, o filme que você assiste na televisão, né, hoje na Netflix, né, de outras formas, ou no cinema, que você vai lá e vira e fala assim, nossa, mas quem foi que traduziu esse filme? As pessoas não têm, porque o tradutor ele passa despercebido, ele foi feito, né? Foi treinado para ser invisível. E isso é um bom tradutor. Quando o tradutor ele aparece, é porque tem alguma coisa errada. Eu já peguei livros onde o tradutor aparecia muito mais do que eu gostaria. E você vê que ele interfere no andamento do livro. Então, se ele interfere no andamento do livro, ele interfere numa negociação também. E a parte da localização, que é o que você tá falando, o brasileiro não sabe que isso existe, porque não está na cultura do brasileiro nem a tradução. Verdade. Se ele não valoriza a tradução no meio comercial, como é que ele vai entender o que é a localização? Né? Então, a Uhum. localização, o que acontece? Ela começou, isso eu estou dizendo por mim, tá? Com a parte da tecnologia, de software. Porque quando você vai pegar e vai trabalhar um software, você vai vender uma tecnologia para o outro país, você vai vender um aplicativo. Vou pensar aqui no Spotify.
tá? Vou usar um aqui que é bem conhecido, aqui pelo menos no Brasil, o Spotify. Ele está pensando que ele vai ser criado só para o país de origem dele, ou ele já está sendo criado pensando que ele vai ter que ser adaptado para diversos países diferentes e culturas diferentes, né? Então, quando a gente vai localizar um produto ou um serviço, a gente tem que estar pensando nisso, que isso vai ter depois que ser traduzido para diferentes idiomas e culturas, e que ele vai ter que ser adaptado para esses diferentes idiomas e culturas, e que ele não vai ter que ficar só aqui. Então, a gente está falando de um aplicativo de banco. Quando a gente fala de aplicativo de banco, não sei na França, mas nos Estados Unidos, os bancos online são totalmente diferentes dos brasileiros. Tá? Você vai mexer, para você mexer dentro de um aplicativo de banco nos Estados Unidos, ele é mais complicado do que para trabalhar aqui. E dizem que até para você fazer transações bancárias nos Estados Unidos é mais difícil do que fazer aqui. Tá? Pode ser que esteja melhorando agora, tá? Mas, então, assim, o seu produto, o seu software, a sua tecnologia, ela é adaptável para outros países, para outros idiomas ou não? A gente vai conseguir fazer a adaptação das medidas, Estados Unidos usa medida diferente do que no Brasil, do que na Europa. Os próprios americanos, né? Fui num casamento, tá? Casamento no Piauí, casamento de brasileiro com americano. Aí você vai tentar falar alguma coisa de distância, você não consegue se entender com a distância. Ah, mas é longe? Ah, deve dar uns 10 minutos. Ah, mas quantos eles não usam? Eles usam outra medida para a distância. Agora não está me vindo na cabeça. Você não consegue se entender. Milhas. Quantas milhas? Não sei. Você não consegue. Eu não estudei milhas. Okay. Aí começa aquela brincadeira entre a gente, americanos e brasileiros, assim, só americano para inventar milha, né? Porque nem os ingleses usam a milha. Por que o americano resolveu pegar e usar a milha? Ninguém mais entende. E aí entra a coisa da regionalização, localização, Exatamente. A moeda, a gente vai pegar e vai usar os reais, né? Hoje em dia o pessoal usa, quando vai localizar, eles usam o padrão ISO, que é por letra, são 3 letras para cada país, para cada moeda, né? Na verdade. Então, você tem que ter esse tipo de adaptação também, porque a pessoa vai pagar para usar o seu software. Uhum. E o seu software vai ter que servir também para eu pagar aqui no Brasil. Uhum. Então, aí a gente está falando de localização. Essa parte, ele tem que estar adaptado. Então, tem as pessoas que trabalham com a criação do software, que tem que saber na parte de engenharia como é que vão fazer para que esse software seja utilizado em diversos países. E depois a gente tem o trabalho dos tradutores, que é de pegar e fazer com que esses softwares sejam compreensíveis nos outros idiomas em cada região, né? E aí a gente tem a Argentina, a gente tem o Uruguai, a gente tem Latam, a gente tem a Espanha, a gente tem Brasil, a gente tem Portugal. E quem disse que as crianças também não estão sujeitas à localização? Meu filho joga videogame todo dia. E o videogame, ele é localizado. Claro, óbvio, senão ele não atende a expectativa da criança. Então, eu conheço alguns videogames que não são localizados. O que acontece? Eu peguei o meu sobrinho falando inglês. Meu sobrinho está com 19 para 20 anos agora. Eu falei, mas como é que você aprendeu inglês? Porque eu sabia que ele só fez o inglês na escola. Ele assim, videogame, tia. Porque não foi localizado. Foi bom para ele aprendeu inglês, porque ele tem que conversar com as pessoas também, né? Ele vai lá, vai conversar com o pessoal que está jogando, tem que ser em outro idioma. Mas, assim, se não estiver
com o idioma regional, né? Tem muita gente que não vai entender. Então, eles estão se trabalhando para fazer isso. Por isso que quem trabalha com tecnologia, antigamente mais do que agora, né? O pessoal que trabalha com TI sabe um monte de termo técnico em inglês, porque eles não eram traduzidos antes, continuam não sendo. Né? Eles falam com aquele sotaque, né, com o jeito brasileiro, né? A mesma coisa dos joguinhos, né? Tem alguns termos que eles acabam usando em inglês, porque eles não foram localizados, eles não têm essas traduções. Uau! Consegui Isso é muito explicar? importante. Claro, Ruti. muito. E uma outra coisa que eu queria falar da localização. A gente está falando de software, tá? Mas a gente também localiza campanhas publicitárias, por exemplo. Exato, era essa a minha questão também, porque não adianta você também fazer a campanha publicitária lá focada em todo o espanhol que você acha que conhece, que você acabou de citar um caso, por exemplo. O dos canudos. Dos canudos. Precisa ser localizado, porque a gente fala assim, é só traduzir. A gente já teve casos que os clientes... mandarim, tá? Mandarim, a gente está falando de culturas e de localização, né? Então, quando você vai pegar e você vai trabalhar com outro idioma, você tem que entender também que por trás desse idioma tem cultura, né? Então, quando você vai pegar e você vai traduzir uma frase, uma frase desse tamanho, tá? Para o mandarim. Só que aí você vai conversar com os tradutores do mandarim, eles te perguntam um monte de coisa. Porque depende da sua intenção por trás da sua frase. Caraca. O que é que você quer passar para o cliente? Né? Então, o que acontece? Eu não sei. Então, tá bom, espera um pouquinho. Aí, vai um tempão para traduzir uma frase que você acha que é uma coisa simples de se fazer, mas aí, quando você está falando das línguas orientais, e isso eu falo do mandarim, né, o chinês tradicional, e tem também o japonês, que a gente também teve essa questão recente. Qual é a intenção? Então, eles vão lá e eles colocam, eu acho muito bonito, várias opções. E aí, entre parênteses, eles colocam do lado. Se você falar assim, você está mostrando para ele isso. Se você passar assim para ele, você está mostrando força. Se você mostrar assim, você está passando que você é imparcial. Se você está passando assim, você está querendo passar mais credibilidade. Nesse estilo, sabe? E você está falando de um idioma. Aí o cliente chega, você passa isso daqui para o cliente. Aí você ouve do cliente, não, mas não dá para você me passar a tradução literal? Não existe. Não é tão simples, né? Assim, você pode pegar a tradução literal, você escolhe qualquer um desses. Todos eles estão dizendo isso, mas esse daqui está dizendo com a entonação para o lado comercial, esse daqui está passando o lado mais humano, sabe? O oriental tem isso. E isso para o oriental é importante. Né? E aí, de novo, eu estou falando em concorrência. Tá? Essas coisas eu vejo muito em concorrência, a gente está falando em concorrência. E quando você está falando em concorrência, se você vai abrir ou você vai fechar uma apresentação que você vai fazer de uma concorrência falando com orientais, depois eu tenho uma outra para te passar. Quando você está falando com orientais, você erra na sua intenção, na abertura ou no fechamento, ou você perde a concorrência nos primeiros 5 minutos, ou depois de fazer toda a apresentação da concorrência, sei lá, de meia hora, 40 minutos, 1 hora, no último ponto, você põe tudo a perder. Então, assim, se você vai querer falar o idioma do cliente, porque a concorrência seria apresentada toda em inglês, e eles optaram por colocar uma frase de efeito, para mostrar o respeito, né, pela outra cultura, para mostrar que eles têm uma intenção legal de fazer, mas assim, tem que ter essa intenção realmente. Tem que parar e pensar que olha só que interessante, a cultura dele está pedindo isso. O que é que a gente quer passar com essa frase para ele? Parar 5, 10 minutos para pensar nisso,
para você virar e falar assim, eu vou ganhar essa concorrência nos primeiros 5 minutos. Ou eu vou passar, vou dar um passo adiante do meu concorrente nesses primeiros 5 minutos. Porque depois vai depender da sua criatividade, né? Que a gente está falando de concorrência, a criatividade ou da sua proposta. Né? Tem muitas coisas ali, mas você já pegou a atenção do seu cliente ali naqueles primeiros 5 minutos, porque você deu atenção para a cultura dele. Verdade. Isso né? é um fator primordial. E aí, uma outra questão, Ruth, quando a gente está falando de localização, a gente também tem que localizar imagens. Tá? Imagens. Aqui. Por exemplo. Sim, claro, com tá? certeza. E aí eu vou pegar que eu falei que eu vou deixar esse bichinho aqui na minha frente o ano inteiro, tá? Esse gatinho, ele é japonês. Sim. Vou deixar ele mais retinho aqui. Ele é japonês. Tá? E numa concorrência que seria apresentada para um cliente chinês, eles estavam colocando esse gatinho. Tá? Junto com uma frase. E na hora de pegar e passar, e a gente está falando de localização, tá? Eu achei estranho isso daqui, eu falei assim, por que eles estão colocando esse gatinho aí, né? Me incomodou. Estava tudo em outro idioma, mas tinha a frase em chinês, e eu falei, já começamos o trabalho, eu vi que tem frase em chinês. Vocês vão querer que a gente revise? Vocês querem que a gente verifique? Ficou até o final do projeto ali, sem o ok para a gente fazer essa verificação. De última hora, eles falaram assim, não, revisa. Teve ajuste. Mas na hora de pedir para o tradutor revisar, eu mandei a foto do slide que tinha a imagem, que eu falei, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então, falei, essa imagem está me incomodando. Aí, o chinês virou para mim e falou assim, Ju, sabe o que é? Esse gatinho, ele é japonês. Eu acho que os chineses não vão gostar muito de ver um gatinho japonês ali na apresentação. Era o segundo slide, Ruth. Eu ia perder de cara. Aí ele virou e falou assim... Não mais me apresentar depois, gente. Se eles quiserem agradar o cliente deles, eu colocaria um dragão. Isso dragão é localização. Isso também é localização, Ruth. E a gente não tem atenção para esse tipo de detalhe. Tá? E eu vou te dizer que a decisão por colocar ou o dragão ou o gatinho levou dias. Tá? Porque precisa depois que você descobre que você tem a questão do dragão, do gato e tal, né? O que é, o que não é, assim, a gente está subentendendo que todos os orientais são iguais. E não é. E não é. A Ásia e a gente está... Exatamente. Depois eu fui fazer uma pesquisa sobre o dragão japonês. Tá? E ele tem vários significados, inclusive com a cor que você usa. Tem muita coisa por trás. E assim, ele tem um símbolo, e agora a gente está no ano, vai começar o ano do dragão. O ano do dragão. Você viu meu post, né? Que eu coloquei do dragão, ele tem relação com isso. Então, assim, é muito forte para a cultura. Você não pode colocar um gato. Foi? Então, quando a gente está falando de localização, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para a gente não pegar e passar a imagem errada. Você morou fora, eu também. Não sei quantas vezes perguntaram se a capital do Brasil é Buenos Aires, por exemplo, né? Então, exatamente, Rio de Janeiro. Então, as pessoas têm uma ideia
que às vezes é um pouco errada do nosso país, né? As pessoas, quando vêm a primeira vez para o Brasil, eles têm uma ideia, né? Isso daí, de que a gente mora na floresta, né? Então, tem algumas coisas, né? A mulata, ela não é uma representação efetiva do brasileiro, né? Então, tem algumas concepções que elas precisam ser ajustadas, porque você pode ofender, né? Ah, Pelé e Maradona, né? É uma questão que, se você virar para o cara, vai vender para um brasileiro e vai vir falar do Maradona para o brasileiro, não dá certo. Então, você tem que tomar cuidado, né? Vai colocar uma imagem de um jogador de futebol argentino numa apresentação que você vai fazer para um cliente brasileiro, ou o contrário, né? Não faz sentido. Então, você também tem que tomar muito cuidado com essa questão da localização das imagens também, tá? Eu já vi algumas bizarrices daqui da Europa mesmo, de colocar certas imagens do Brasil. Eu falei assim, gente, não é por aí, tá? Tá errado. Tá errado. Não é isso que acontece no Brasil, tá? Deixa eu explicar melhor. E aí se desconstrói e eles E entendem quando que você está é. falando em relação comercial, tem que tomar cuidado duplo. Tá. A gente vai falar agora sobre a questão da tecnologia, né? Que tem vindo muito forte. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas para a questão da tradução. A gente tem o Google Tradutor e várias outras ferramentas. Como é que está a questão do IA e o desafio da IA para a tradução? Você pode falar um Certo. pouquinho para a gente? O que eu costumo dizer sobre a inteligência artificial na tradução é que ela já está aí há muitos anos. Tá? Embora as pessoas estejam agora com a questão do chat GPT, né, que chegou aí, chegando e mexeu efetivamente com o mercado de tradução, a gente pode dizer que mexeu muito mais do que mexeu o Google Tradutor há muitos anos. Né? Quando eu fiz a minha pós-graduação em tradução, algumas pessoas viraram para mim, sabe por que você vai fazer vai estudar tradução se tem o Google Tradutor? Naquela época, a qualidade do tradutor automático, ela era muito baixa, né? Principalmente quando a gente está falando em idiomas que não são inglês, né? Então, hoje em dia, melhorou, tá? De forma exponencial. Tradutores usam essa tecnologia já há muitos anos, mas a gente usa, e voltando ali, né, aos bons anos que eu fiz a pós-graduação, já se falava que, com a tecnologia chegando, isso vai beneficiar aqueles que são bons profissionais, no caso da tradução. Por quê? São adaptáveis, são aqueles que vão ter demanda para trabalhar, e também aqueles que vão ser capazes de diferenciar o que a tecnologia está traduzindo errado e o que a tecnologia está traduzindo de forma correta, e fazer ajustes. Então, o que o tradutor hoje tem feito também, tá? Os nossos clientes, eles nunca chegaram para a gente falar assim, Ju, a gente quer tradução automática. Tá? Então, a gente tem um perfil de clientes um pouco diferente do perfil de cliente que outras agências de tradução têm. Tá? Mas a gente sabe que tem clientes que simplesmente viram e falam assim, não, eu quero reduzir custo, eu quero que você use a tradução automática para acelerar o processo de tradução, porque tem um volume muito grande de tradução, e também para reduzir o meu custo final, né? Então, o que está sendo feito agora, tá, Ruti? Eles pegam, usa-se a tradução automática, mas se faz um trabalho que a gente chama de pós-edição, tá? Então, um tradutor vai lá e revisa o trabalho da máquina, tá? Que é o que a gente recomenda, tá? Eu também faço esse tipo de serviço, não para clientes diretos meus, eu trabalho também com outras agências de tradução, né? A gente faz serviço, outras agências que não têm tradutor brasileiro, né? Então a gente vai lá, a gente faz a tradução para eles, são
traduzo para eles há 15, 16 anos já, então eu acabo fazendo as traduções ainda. A gente faz essa pós-edição para esses trabalhos que eles têm. Agora, depende do que o cliente quer, né? Porque se você pegar, por exemplo, a Microsoft, para o trabalho deles, do dia a dia ali, né? Você entra no site, você vê sinalizações. Essa tradução foi feita automaticamente pelos serviços da Microsoft, alguma coisa assim. Então, você tem algumas páginas que ele indica que foram feitas de forma automática. Mas a parte comercial deles, em si, o que eles vendem os produtos deles, eles pagam tradutor para fazer. Então, as embalagens dos produtos deles, quando for o caso, né, Apple, Microsoft, vão ser traduzidas de forma humana, né, ou então, no máximo, numa pós-edição, tá? E também o site deles, a página principal ali dos serviços, ele não vai estar com tradução automática, tá? E a gente também está lidando com partes que são, assim, vou dizer, o fim do funil, né? Comercial, né? Funil de vendas. Porque quando a gente está falando de segredo comercial, você tem a inteligência artificial que você vai colocar ela ali dentro do programa, pedir para ele pegar e traduzir para o idioma tal, mas se esse conteúdo for um conteúdo confidencial, ele vai entrar na rede e todo mundo vai ter acesso a esse conteúdo. Então, e também dados pessoais. Aqui a gente tem a LGPD, eu nunca lembro, eu sempre confundo o daqui, né, a Lei de Proteção de Dados brasileira, tem a europeia também. Se você colocar dados sensíveis, dados pessoais, você está colocando dados da pessoa na rede. Você não pode fazer isso. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Então, por isso que os nossos clientes não pedem para que a gente use tradução automática, porque a gente está falando de segredo comercial. Tá? A gente está falando de dados que ainda, se entrarem na rede, eles podem trazer prejuízos grandes para os nossos clientes. Eles deixam de ter uma vantagem comercial ali com os demais, que mais para frente vai acabar entrando essas informações em domínio público, vamos dizer, mas ainda não são. E se o concorrente dele tiver essa informação ali, ele pode perder mercado. Então, a gente está falando de market share, né? Então, tem muitas questões. Para o mundo da tradução, hoje, a gente sente que, principalmente na parte audiovisual, tá? Tradução audiovisual, tradução para legendagem, tradução para dublagem, porque agora você tem a inteligência artificial que coloca até a voz da pessoa em outro idioma, né? Você coloca vou colocar o Anthony Hopkins, e você pede para ele para colocar ele falando em português, ele vai falar com a voz dele em português. Então você tem essa questão. Só que e os direitos autorais? E os direitos dele, né? De ter essa imagem dele com o outro, sim, tem muita questão legal que está sendo tratada, acredito até que mais na Europa do que nos Estados Unidos. O Brasil vai chegar por último, né? Acredito muito que não seja um dos primeiros a ver isso, porque a gente está falando de direitos autorais, a gente está falando de copyright, a gente está falando de muitas questões jurídicas que estão por trás disso. Né? A parte de criação de livros, né? Teve uma escritora que disse que ganhou um prêmio e ela usou a base aí para começar o livro dela, né? Mas se você não faz a verificação, se a informação que você está usando não é plágio, você também tem que ter muito cuidado. Então, assim, a gente avalia o que a inteligência artificial está fazendo, a gente fica sempre, eu falo Pazete, tá? Sempre com o pé atrás. Para os nossos clientes, a gente tem contrato de confidencialidade. Se tem contrato de confidencialidade, a gente não pode colocar para a ferramenta de tradução automática trabalhar, porque senão ele pode entrar na rede do ChatGPT. Porque tudo que você coloca ali,
ele entra para o sistema deles. Então, assim como o tradutor sempre fez. Então, tem que ter um cuidado muito, muito, muito grande com isso. Continua Consegui sendo a coleta de responder? dados. Conseguiu. Continua sendo a coleta de dados mesmo que o Google faz, né? Exato. Eu entendo. É. É Faz é todo a forma que eu sentido, faz todo entendo. sentido. Ju, maravilhoso todas as explicações que você deu pra gente. A gente tava precisando escutar Bom, isso. Uma coisa assim que nossa, é assim que funciona. É um bom. outro mundo e é um mundo muito importante, principalmente para as empresas brasileiras que desejam internacionalizar. E é fundamental essa explicação, essa de educação mesmo, de falar, ei, vocês precisam traduzir, se vocês querem realmente vender para esse mercado, se vocês querem realmente estar nesse mercado, vocês precisam estar lá de corpo e alma, né? Estar lá Sim, traduzindo e tentando se comunicar, porque a tradução é uma comunicação. ele é E comunicação. Sim, antes da gente conversar, eu estava vendo, inclusive, coisa que eu nunca tinha visto, que existe a economia da comunicação, a economia da linguagem. Tá? Então, ainda existem estudos, depois a gente conversa mais sobre isso, porque eu comecei a ler, pesquisando aqui para a nossa conversa, eu falei, olha só que interessante, porque existe um valor econômico nisso. Né? Ele pode trazer benefícios econômicos para isso. Então, assim, as empresas se beneficiam da comunicação. A comunicação ela é a chave para o comércio. Né? Então, por que não se comunicar melhor? Para que você tenha melhores negócios. Então, é isso. é isso. Bom, Ju, brigadão por esse bate-papo que você teve com a gente, esse seu tempo precioso que você nos deu. Muito obrigada pelas explicações que você deu, foram Eu bem, que assim, agradeço. esclarecedoras e iluminadoras. Abriu, assim, mais horizontes para entender o processo, a importância do seu trabalho, o trabalho da Pazete, nesse processo, principalmente de internalização e mesmo com os vizinhos ali do lado, né? E a É gente acha, isso. não precisa nem Tá traduzir, vocês vão fácil. entender, tá fácil. É E na isso verdade aí. a gente acaba perdendo muitas oportunidades justamente por não entender que a importância dessa comunicação. E a gente deixa de enxergar também, né? Porque o McDonald's, o Lusitano, todas as grandes marcas do mundo, elas falam a nossa língua. Falam o português, E falam falam bem, elas não muito traduzem bem. de qualquer jeito. Eles traduzem Exato. bem. Exato. Elas estão lá, elas estão no Brasil, elas falam a nossa língua, elas localizam a nossa língua, elas comunicam com a gente. Porque se eles Uhum. chegassem falando inglês, a gente não ia aceitar tanto assim, mas porque nem tem todo brasileiro que Não, fala inglês. tem um Então, bloqueio. Eu acho que dependendo do mercado, você ainda tem aquela coisa do glamour, né, de ser uma empresa estrangeira, mas é muito raro. Mesmo as empresas, a gente falando de Oscar Freire, as empresas, as lojas ali na Oscar Freire não falam a língua do consumidor, elas estão intuindo que quem compra luxo fala inglês. E não é. Não é. Também precisam e elas abrem e fecham portas porque elas não estão falando a língua do consumidor delas. Nem o site deles está em português. Ju, mais uma vez, obrigada. Um bom dia para você aí. Obrigado, Bom E dia até aí para breve, a gente com vocês. certeza vai ter um próximo bate-papo. Vou escolher um tema para a gente se aprofundar mais depois que escutar toda a nossa conversa de novo. Perfeito, vai ser um Para prazer. escolher mais um tema, porque foi muito, muito abrangente, foi muito importante cada detalhe. Eu acho que tem Que algumas coisas bom. que a gente também precisa fazer A ideia é no ajudar. novo vídeo. Tá Um joia. beijo. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Tchau, tchau.